Olá a todos, hoje estamos aqui com um dos nossos júris para esta quinta edição da Mad Game Jam, que este ano tem esta diferença, que é online, e decidimos conhecer um bocadinho os nossos 5 jurados. No caso, hoje temos aqui o Eduardo Magalhães. Eduardo, fala-nos um bocadinho sobre ti, sobre o teu background, de onde é que vens, o que é que fazes, por aí fora. Onde é que venho? O que é que faço? O que é que faço atualmente? Eu atualmente dou aulas e faço investigação na Universidade do Porto, na Faculdade de Engenharia, na ESAD e na ULP, e faço investigação relacionada com interação sonora em ambientes virtuais. O meu percurso... Bem, se calhar vamos falar do meu percurso mais relacionado como é que eu cheguei mais ao mundo dos videojogos e Sim, isso por acaso dos ambientes virtuais. era a próxima pergunta, era o que é que tinha inspirado a entrar aqui na área. Portanto, podes dar seguimento por Ok. aí, sim. Ok, então se calhar antes o meu percurso vem no áudio desde relativamente cedo a tocar e a gravar, mais ou menos com de 15 a 16 anos, a tocar e a gravar com os gravadores de cassetes normais, sim, desse tempo mesmo, que vocês ouviram bem, de cassetes. Depois comprei como toda a gente que tinha bandas na altura, comprava uma caixa de ritmos e um gravador multipista e começámos a fazer maquetes em casa e eu sempre gostei dessa questão de manipulação, de controle, de exploração sonora. Depois fui estudar uma coisa diferente, porque na altura eu pensava que o áudio e a música era um hobby, então tinha que tirar um curso a sério. Então fui para a universidade, estudar para a Universidade do Minho, mas depois de ter feito 3 anos, né, ter feito o seu bacharelato, assustou-me a ideia de ser um profissional depois naquela área e então puxei o travão e, aliás, como um grande amigo meu, que tem um percurso muito semelhante, mas em biologia, no curso, mas não em videojogos, ele é contrabaixista e músico e disse-me uma vez que ele pensava que, portanto, ia ser professor de biologia ou isso, e a música era um hobby, mas depois apercebeu-se também no terceiro ano que a biologia que era um hobby. E eu percebi, eu gostava que era um hobby, mas o que eu queria profissão era música e som. E vim estudar para o Porto. Fiz na Escola Superior de Música o curso, depois fui fazer o mestrado e continuei a investigar para o doutoramento em Engenharia. Portanto, cruzo muito a área artística com a área tecnológica e depois trabalhei muito tempo em produção e gravação musical. Depois comecei a entrar no campo da produção e da pós-produção para cinema com uma pessoa norte-americana que tinha um estúdio que eu conheci nos Estados Unidos de pós-produção, que começou a trabalhar comigo e propôs-me, ensinou muita coisa. Eu tecnicamente até tinha mais conhecimento do que ele e coisa de estúdio, mas ele tinha muito mais conhecimento do que eu. Tinha 20 anos a trabalhar na pós-produção para cinema. Portanto, eu aprendi aquilo rápido, porque era relativamente básico comparativamente à produção musical ou à síntese sonora, mas ele incutiu-me aquele gosto por animar espaços e por fazer som e compor ambientes para a produção audiovisual. E eu, entretanto, voltei um bocado para trás nos jogos. Eu sempre fui um apaixonado por jogos. Aliás, eu estava aqui até a divertir-me aqui um pouco com com este revivalismo todo, porque eu fiz o meu primeiro jogo, tinha de mais 10, 11 anos, em BASIC para Spectrum. Ok. E porque se aprendia muito, não era? Não só... Aprendia-se muito do ouvido, a afinar o azimuth para carregar os jogos, não era? Que era em cassete, através do modem do ZX Spectrum. Mas também se aprendia muito porque muitos jogos o código vinha todo no livro, portanto tinhas que o escrever, e que é ótimo para começar a zacar, não é? E, portanto, eu quero isto, aprendi esta função para isto. Depois eu jogava muito até portanto, eu gostava muito da música, já
campo sonoro nos videojogos, falámos aqui no Doom, no Quake, no Wolfenstein, nessa geração toda, no Myst. Sim, sim. Mas entretanto, depois houve ali uma altura que eu fiquei muito obcecado, só com música e só a tocar, e deixei de jogar videojogos. Ok. Na altura praticamente só lia, e também estudava também uma área gerada para aí, só lia, só estudava e tocava. Entretanto, depois mas isto serviu, umas coisas têm todas algum propósito, e eu depois comecei a reinteressar-me pelos ambientes interativos, portanto, dos ambientes de cinema interativos, e voltei aos videojogos, portanto, já há cerca de 7 anos atrás. Ok. 7, não, peraí, deixa eu ver a tese que eu já fiz em ambientes imersivos e tudo, em 2012, 9, 10 anos Ok. atrás. Um, e comecei a explorar outra vez, aliás, a minha área como já disse, mais de interesse. Não gosto de chamar só jogos, gosto de chamar ambientes virtuais. Tudo que sejam Sim. ambientes virtuais que eu necessito de pensar o ambiente sonoro, me interessam. Seja realidade aumentada, realidade mista, Virtual, por aí fora. Sim, sim. XR, VR. Interessa-me. Os jogos são outra parte, não é? Têm umas especificidades muito próximas, mas têm uma questão muito anárquica, do it yourself, e ou multidisciplinar, que me agradam muito. Sem E dúvida. eu, com os meus alunos, não há dia em dois manhã que não seja surpreendido, literalmente, com as ideias para jogos, com as abordagens, com os rivalismos. Pá. A E, parte boa dos motores de hoje em dia é que é mesmo isso, não é? O infinito, ou seja, há infinitas possibilidades para fazer seja o que for. Qualquer pessoa consegue idealizar uma maluqueira e pô-la dentro de um computador a acontecer, né? A verdade é essa. e vejo o trajeto todo, mesmo só da parte do áudio, parte tem mais áudio, tem menos áudio, é mais importante, os que usa, a metodologia toda de implementação do áudio nos jogos, a importância, etc., de cada forma de se pensar o áudio, e não me deixa de me surpreender. Portanto, basicamente, se calhar respondendo já, o que é que me inspirou? Epá, eu já estava inspirado, não era? Desde tal, eu quase, reparem, quem joga muito Regis Spectrum quase consegue, são ossos do ofício, não é? Quase consegue carregar virtualmente, porque quase que decora aquele decora, porque cada vez que se jogava se tinha que carregar o jogo, portanto, Exato. não era? Havia aquela mesma produção sonora, não é, para ser interpretada, que era. Portanto, relativamente aos videojogos, eu sou gamer desde miúdo, portanto fui um dos fortunados que cresci com um computador logo aos 10 anos de idade, não é? E não como vocês, se calhar nascem agora, ou como a minha filha, que nasce já com o touchscreen, Sim, né, já com o quase já telemóvel. nos genes, né? Sim, sim. Mas sim, tive acesso já a esta questão dos videojogos relativamente cedo. E portanto casei as duas coisas que gosto mais, não é? São e ambientes imersivos e videojogos. E nisso aí também tivemos a sorte. Eu também nasci com uma Sega Saturn nas mãos, desde muito puto. Mas sim, de hoje em dia quem nasce agora já nasce com o touchscreen, com o mobile e tudo mais. Olha, outra coisa que queria perguntar é se já tinhas alguma vez jurado ou se já participaste, se conheces este conceito da Game Jam em si. Já tive já tive mais ou menos em 3 situações. Já tive numa Game Jam, já tive uma Game Jam de professores que participaram com os alunos. Tinha uma Ok, equipa de professores, né? E temos nós também na Game Jam, mas claro que estava fora de questão estar 24 horas e coisas do género, né? Tivemos lá claro. meia dúzia de horas, aproveitámos o catering e depois íamos revezando, íamos voltando, porque tínhamos uma série de coisas para fazer. Portanto, éramos mais ou menos uma espécie de a lebre nas corridas, Sim, não é? sim, 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 Aqueles, sim. aqueles que vão desistir, não é? Todos sabem, mas vão ali à frente para os outros irem a Irem correr. Pá. atrás, yeah. Fazemos partidas aos alunos e tal, fazemos tudo. Eles fazíamos quando está muito sérios, mas depois fazemos brincadeiras com eles. Ok. Portanto, tive nesse lado Game Jam e depois também como júri já, e sim. E, portanto, tenho essa experiência. Ok, isso é bom. Então, como jurado que já fostes e que ainda és, a minha pergunta para ti é, ou seja, a tua avaliação vai ser mais vincada na parte sonora, ou seja, a tua contribuição para a avaliação da componente sonora dos jogos vai ser
ou seja, vai ter mais peso do que os restantes jurados, porque és o único júri, mesmo só mais para ação, né? É uma pessoa mais ligada ao som, em geral. E o que é que tu estás à procura de ver nestes jogos de Game Jam, que, como sabes, só têm 48 horas para ser realizados, não é? Uhum. O que é que procuras Então, a nível sonoro nisso? tanto tempo. Eu pensava que eram 24 horas. Pá. Não, não, esta 48, tanto tempo. é mais ou menos, são 40 e tal, não chega bem a 48, são 43, Opa, mas 42. isso é muito tempo. Ah, ah, o que é que eu acho? Relativamente à parte sonora ou Não, não, overall? não, pode ser overall, mas se calhar se te focasses mais também na sonora também era interessante. Certo. Ah, epá, overall, o que eu à procura, eu adoro Game Jams. Claro que eu adoro o processo todo, o planeamento, as iterações de fazer um jogo, não é? Que eu Uhum. também, felizmente, estou nesse lado da barricada, não é? E eu, por acaso, não disse, quando não disse, também não me perguntaram, também não tinha, se calhar, que dizer diretamente e tal, mas eu fui sound designer do Those Remain e Ok. um processo muito longo, não é? Que também tem um parto mais difícil, não é? Sim, 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 sim. Comparativamente a uma Game Jam, mas felizmente consigo estar e tenho uma ótima relação também nesse aspecto com os alunos que me perguntam e aquilo e tudo, e para a Xbox e não sei o que mais. Então, tu, E, tu fizeste o design com o João Mascarenhas, se não me engano. certo, certo, Ele, certo. o ano passado foi ele o nosso júri de som. Pois. Eu acho que sim, certo. Sim. Ele tinha-me falado, eu já não sabia, acho que tinha sido esmado, mas Sim, depois foi não Nesmado, foi. estava sempre seguro. Então, eu penso que, de um lado, gosto da parte muito interativa e do planeamento, da conceptualização das ideias, de pensar como se faz. Pá, mas acho que há uma coisa extremamente bela nas jams, que é aquela pressão de uma ideia. Gosto das duas versões, de haver uma game jam praticamente sem mote, não Uhum. é? É de raiz, ou um mote básico. Epá, como gosto muito daquelas, o tema são preto e branco. É preto e branco Ok. o modo. E vejo as pessoas do zero ali, porque nós também fazemos entre FEUP, Belas Artes e dois cursos da FEUP, o meu de Sound Design e de desenvolvimento de jogos Uhum. e com Belas Artes fazemos uma coisa, aliás até estamos com vocês agora na, Sim, sim, sim. no caos na equipa. Então, eu sempre me fascinou começarmos de manhã a dar uma palestra, fazemos um meet and greet e às 6 da tarde, ou até às 7 da tarde, eles têm que apresentar um pitch. Ok, porque depois fazem a coisa no semestre. Sim, sim, Mas isso é muito fixe, isso é muito fixe. aquela questão do meet and greet até ao meio-dia tem que ter uma ideia. Até ao meio da tarde tem que ter ideia melhor desenvolvida já está, e apresentam já uma ideia ao final do dia. Eu sempre achei fascinante. E é. Toda. Alguém disse, não sei se calhar um poeta, um escritor popular, que não é a pressão não é, faz diamantes, Sim, não é? sim, sim, Pressure sim, sim, sim. makes diamonds e realmente é estressante, é caótico, mas saem sempre, acho fascinante esta questão de em meia dúzia de horas se tentar articular uma equipa e parece que ali está tudo a borbulhar e não é por ali e sai qualquer coisa, Uhum. inclusive muitas vezes já com um concept art feito num Sim. guardanapo, Sim, 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 sim. uh, não é? Num guardanapo, mas que já dá para. Que eu adoro essa parte, os meus alunos, é só para porreiro, pega no guardanapo e tal, digitaliza a imagem, mete já na timeline, faz uma soundscape já para isso e deixa-te inspirar logo. Portanto, eu acho fantástico isso, resumindo, das Game Jams, desta milestone de meia dúzia de horas. Tudo. Quando pomos em cima disto, não é só portanto, uma mecânica básica, portanto, como o Braid, por Uhum. exemplo, não é? Que ele tinha em 2 ou 3 horas, tinha a mecânica do tempo, já tinha ali com um Sim, sim, boneco, sim, 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 sim. feito um boneco, um cubo, já tinha aquilo mais ou menos previsto. Eu acho fantástico logo pôr essas coisas avante. E depois, ainda acho mais fantástico é com mais meia dúzia de horas executarem aquilo. Que é o que vais ver. É o que vou ver, não é? É o que vais E que ver, já sim, sim. tivemos, que é uma pessoa articula-se ali, mete uma pessoa só para organizar código, mete depois É. pessoas em áreas específicas, mete os artistas e tal, e, tudo. E depois no fim surpreende até às vezes a qualidade, não é só a qualidade do protótipo em termos de está claro, está a funcionar, a funcionalidade global. Acho que eu não sei se, pronto, se és adepto, se já viste jogos anteriores da Mad Game Jam, mas uma das coisas que se fala bastante e que
que eu, entre os meus participantes, é realmente que na Mad Game Jam as coisas chegam a um nível que não chegam noutros sítios. Não sei bem porquê, não sei se é das condições, que normalmente estamos condições fantásticas quando é físico, este ano infelizmente temos este bicho anda por aí, não é? Mas normalmente vês coisas que tu dizias, pá, olha, isto podia estar na Play Store. Já havia gente feliz a jogar aquilo, estás a ver? Portanto, acredito que vais ver trabalhos significativos nessa perspectiva e que te vão agradar logo o resultado já Eu tenho composto. duas justificações para isso. Tenho duas justificações para isso. Uma é que já houve estudantes da FEUP que ganharam, portanto está explicado a qualidade. Estou a brincar. Outra é que, pá, tal, se calhar o Luís Leite, outros vossos professores, mais ou menos da minha geração, eu brinco sempre com os alunos, pá, que às vezes eu fico sem palavras e concordo em absoluto. É uma das críticas que às vezes lhes faço. Isso já está com polimentos próprios de já estar aqui visível. Mas isto também só se dá, ainda bem, não é? É outra, não estou de forma alguma a criticar, acho que são abordagens, mas isto era impensável, certos jogos, nem falamos em early development, falamos em jogos absolutamente já funcionam. Isto era impensável, tu já és de uma geração da Sega Saturn e tudo, era impensável chamares algo acima da alfa. Estamos a falar já em versões finais com patches. Nunca lhe chamarias alfa sequer. Verdade, é verdade, é verdade. Certo? 90% dos jogos, quando saíam era rock solid. Pois, um bugzito ou outro e tal. Não é deal breakers, não é? Como outras vezes, mas pronto. Até havia os problemas antigos dos jogos chegarem às estantes, já com discos, já com problemas, e depois resolver um problema, um bug grave, tínhamos de tirar os discos todos, pôr os discos todos novos, e era um investimento só em caixa e em disco que nunca mais acabava. Pronto, pois. Exato. Olha, e agora a minha última questão para ti, Eduardo, é que conselho dás aos gamers da Mad Game Jam? O que é que achas, com a tua experiência, que já tiveste dos dois lados, se calhar, o que é que tu achas, qual é o melhor conselho que lhes podes dar? Uma coisa que é um conselho que já damos aos alunos é participarem, não é? Claro, ou a uma série de alunos a não terem medo, participarem, conhecem sempre, veem sempre coisas que dificilmente teriam acesso. Eu sei que a informação está completamente disseminada agora, temos acesso a tweets em tempo real, de jogos, early developments, YouTube, mas não há nada como aquele momento de criatividade no ponto zero e a começar a desenvolver. Conhecem gente de determinadas áreas e, sobretudo, portanto, o conselho que eu mais dou é aprendam-se a respeitar. Aprendam a respeitar as áreas, não queiram que a vossa ideia vai ali por muita visão que tenham. Lembrem-se que há outras pessoas ali que uns são apaixonados da mesma forma que vocês por jogos, mas depois há outras pessoas que ainda estão a aprender ali e têm um talento enorme, independentemente de saberem muito. E o trabalho, não é? Leva-nos a fazer muita coisa, mas o talento também ajuda. Eu também já vi isto acontecer jogos, e tu com certeza, e toda a gente aqui, que a parte visual, a sua qualidade, usadas ou tal, leva a outro nível, ok? O que nós não queremos, e agora vou à minha última brincadeira nesse sentido, que é o que às vezes temos sempre nesta dualidade do técnico ao estético, tanto que o som está inserido na imagem, nós não queremos jogos muito bonitos que não funcionam, que não dá para jogar, mas também não queremos mecânicas, ou nós não, genericamente, não é? Toda a gente, sim. Mecânicas mega complexas que ninguém joga, que não tem nenhum. Portanto, acho que o segredo ou o conselho que dou é não tenham medo de explorar e mente aberta e aproveitem estas valências todas entre a parte estética e a parte de conceptualização da história, da narrativa e a exploração técnica das coisas. Aproveitem as coisas estão umas ao serviço das outras. Ok, perfeito, Eduardo. Pronto, e assim nos deixamos com esta pequena tal que tivemos com o Eduardo. E Eduardo, obrigado por estares aqui presente e até domingo. E até domingo. Obrigado, e até domingo. Boa sorte. Obrigado. Olá, meu nome é Luís Manuel Félix Alido e sou coordenador do curso de TESP de Design de Jogos e Animação Digital. E eu sou o Bruno Oliveira, estou aqui na qualidade de professor de Programação do mesmo TESP. Este curso conjuga duas áreas, uma de produção de videojogos e outra de animação digital. Esta dança de duas áreas
diferentes faz com que realmente as coisas ganhem uma dimensão maior e tenham um suporte muito mais interessante no resultado final. Nós podemos ver dominar a área plástica, artística, do movimento, da animação e dominar também a área de técnica, da programação, da implementação, etc. É fundamental para se produzir um videojogo hoje em dia, já que as exigências são cada vez maiores. A vantagem de um curso que tem estas valências, como o teste de design de videojogos e animação digital, é que permite aos alunos saírem daqui com boas ferramentas para enfrentar a sua vida profissional e o seu futuro. Conhecimentos na área da animação digital vão ser cada vez mais importantes na comunicação a nível audiovisual, mas também a nível de outros componentes visuais. O mais interessante aqui deste curso de design de jogos e animação digital é que nós não vivemos um sem o outro. Eu não sei fazer arte, ele não sabe programar. Eu tentei portanto, é desta junção das duas artes que são completamente antagónicas que nasce tanto o teste como o jogo, que é isso que nós queremos passar aos nossos alunos. É preciso ter para este curso curiosidade, vontade de aprender, capacidade de trabalho e, acima de tudo, ter consciência que fazer videojogos é mais do que gostar de jogar videojogos. Muito bem-vindos, malta, aqui de novo. Estamos aqui com o segundo júri a ser entrevistado pela equipa da Mad Game Jam. Estamos aqui com o João Correia, que foi convidado para ser júri desta quinta edição da Mad Game Jam. E o João não é uma pessoa se calhar tão típica, ou seja, se calhar não tem aquele background na indústria de desenvolvimento de jogos, mas tem sim um background como jogador, né? E depois veio cair aqui um bocadinho ao mundo dos videojogos. Conta-nos um bocado sobre o teu percurso neste mundo dos jogos, João. Olá, antes de mais obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês nesta jam tão icónica. Pronto, eu realmente não tenho uma vida profissional ligada aos videojogos, porém comecei muito cedo com videojogos. A minha relação com videojogos começou com o 48K quando tinha cerca de 6 anos. E desde então nunca mais parou. Teve ali uns momentos durante a adolescência que joguei menos, mas depois quando voltou em força e desde tenho jogado sempre. Eh, assim, em relação com os videojogos mais séria, nestes últimos anos, foi a partir do momento que comecei a trabalhar com o Rubber Chicken, que acabei por me ligar a eles um bocadinho por causa do Dota que eu jogava na altura. eh, e segui um artigo do Ricardo Mota e pronto, e depois acabei por conhecê-lo e fui lá parar ao Rubber Chicken. Desde então tenho feito análises para o Rubber Chicken, tenho coberto alguns eventos e mais tarde vim integrar a organização do IndieX, à qual já faço parte há 3 anos, que é um projeto que está intimamente ligado com o desenvolvimento de jogos, porque nós promovemos videojogos indie, um Como o pouco de próprio todo o nome diz, mundo, né? exatamente, e um pouco por todo o mundo e com muito foco tentamos sempre ter uma abordagem ao mercado nacional que é para nós, claro, querido e que sentimos uma responsabilidade de fazê-lo desenvolver. Pronto, mais recentemente tenho estado em contacto com vários estúdios, nos quais tenho amigos e tenho visto o trabalho deles a crescer de uma forma mais próxima, como a Ground Control e também com a equipa do Thunder, Uhum. com quem tenho privado. Pronto, e é essa a minha relação com os videojogos. Caíste assim um bocadinho de paraquedas a jogar, de jogador, passaste a estar mais um bocadinho cá dentro, né, de Dota. Também és daqueles Sim. fãs, muito fãs de Dota que não gostam de League of Legends ou nem por isso? Ou adotas com amor? Não, eu gosto muito, gosto mais do Dota, claramente. Acho Ok, que é outro tipo de jogo, mas reconheço o valor ao League of Legends. ok, muito bem. Aliás, eu comecei a jogar League of Legends, Uhum. porque quando eu queria entrar no Dota não havia. Pá, estavam esgotadas as entradas porque eles iam fazer o lançamento do jogo, ia sair de beta. Ok.
Então, pá, fui jogar um bocado de League of Legends durante um mês ou dois, enquanto não me deixavam entrar no Para te Dota. E habituares ao agora estilo. volta e meia jogo com o meu filho, que joga por Ok, causa dos amigos, joga League of Legends. ok, Não me boa. faz, não me faz confusão. Gosto do jogo. Acho que é um jogo inferior, acho. Acho sinceramente. Pronto, pá, Mas são isso gostos, dava são para gostos. 2 horas de conversa, não Dava, é? dava, dava, exatamente. Mas olha, pronto, lá está, como tu dizes, estás muito ligado agora também ao mercado dos indies, especialmente cá em Portugal, com o IndieX, né? Ou seja, tu apanhas um bocado nos olhos com todos os jogos que são, pronto, mais independentes aqui no país e, como disse, também um bocadinho lá fora, não é? E também certamente já viste certas coisas que se calhar ou vieram numa Game Jam ou também já tiveste a ver bastante, se calhar, pequenos jogos, pequenos projetos de Game Jam, não é? Um, e como pessoa que já viu e sabe como é que é o conceito da Game Jam, diz-me para ti qual é que achas que é a importância deste tipo de eventos, deste formato de deixar as pessoas durante 48 horas com uma temática, explorar sem limites alguma coisa. Olha, inicialmente eu acho que é muito importante para fomentar uma comunidade e permitir aos mais novos terem contacto com a malta que já cá está há mais tempo, num ambiente mais relaxado, que não é estritamente trabalho, é um ambiente de criatividade. Uhum. E acho que é uma excelente oportunidade para as pessoas fazerem exercícios de criatividade e explorarem coisas que não explorariam, se calhar, de outra forma. Eh, Sim, mas essencialmente acho que é muito importante em termos de uma comunidade, especialmente num mercado tão pequeno como o nosso, haver este tipo de evento que vai fomentar laços e que vai permitir até empresas que são sponsors que verem alguns trabalhos. Há aqui uma relação importante no desenvolvimento de comunidade que para mim é mais-valia, sem dúvida. ok. Olha, aproveito para lançar a questão que foi uma questão que se falou na entrevista com outro dos júris, que é achas interessante a ideia de acabar um projeto começado numa gema? Ou seja, achas que as pessoas podem perseguir algo ou és daquelas pessoas que é capaz de dizer não, a Game Jam depois de feita é pôr na gaveta e deixar lá para sempre? Epá, isso depende muito da qualidade da ideia que vem de lá. Sempre, Há, claro, né? há projetos que claramente pá, são feitos para um ambiente contido, mas não implica que não possas ter uma ideia e começar um projeto que tem potencial para crescer para além disso. Se será a coisa mais comum? Não, não acredito que seja a coisa mais comum. Certo. Agora, acredito que existe essa possibilidade, porque lá está, é um ambiente propenso à criatividade e realmente podem surgir ideias boas e sólidas para fazer um projeto que tenha continuidade. Agora, claramente não acho que seja uma coisa que aconteça com grande frequência. Não, isso Sim, não. são poucos os casos que vemos, pronto, vamos dizer assim, conhecidos internacionalmente. Por exemplo, o Super Hot é um deles, né? É Certo. um dos grandes, se calhar o maior caso de sucesso vindo de uma Game Jam. Mas pronto, se calhar não é bem o objetivo para uma Game Jam à espera de vou fazer uma coisa que vou lá para cima, mas claro que deve dar para aproveitar às vezes se for realmente uma coisa efetivamente decente, né? Pode-se bem aproveitar para o Pá, futuro, né? e acho sinceramente que pode surgir, mas que não devem ser essas as expectativas. Exato, ok. Sobre o risco de criar frustração nos participantes. Claro. Não, concordo plenamente contigo. Olha, pronto, vai ser um júri, tu és uma pessoa que está ligado a isto de uma forma muito ampla e muito geral, não és propriamente um designer de som, nem um artista, nem um programador, pronto, mas vais avaliar e o teu peso na tua avaliação vai ser um peso geral, em que tu vais avaliar de forma igualitária todas as áreas do videojogo, né? Dos vários jogos que te vão ser apresentados. E diz-me uma coisa, o que é que tu vais estar à espera de encontrar nestes jogos da Bad Game Jam? O que é que eu estou à espera? Olha, eu estou à espera sempre de uma coisa dos jogos, é entretenimento. Isso para mim é um ponto fundamental, o jogo tem que ter um valor de entretenimento. E isso será um ponto que, aliás, já tive várias discussões com algum pessoal em relação a isso. eh, porque eu, por vezes, dou mais valor a isso do que a outras coisas, porque epá, tu consegues ter um bom jogo e divertir-te com um jogo
esteticamente feio, com som horrível, se tiver boas mecânicas e se tiver um bom game design que tu vais conseguir divertir-te com ele, do que teres um jogo muito bonito, com um som espetacular, etc. Mas é uma eh, seca. se- E é uma seca, pá, isso não funciona. Para mim, o valor de entretenimento tem que estar presente, isto tem que ser forte. É claro que também considero os outros pontos, não é? Se Claro, tiver, pronto. isso não descartando os outros pontos, eu não sou engenheiro de som, mas uma das coisas que me faz vibrar nos jogos é o som, sem dúvida. Uhum. E muitas vezes nas minhas análises falo disso, porque acho que é uma coisa que vai complementar tudo o resto, vai ligar tudo o resto, acho extremamente importante. E quando passamos horas, muitas vezes passamos muitas horas com os jogos, e os sons tornam-se icónicos, como já Uhum. vimos ao longo da Claro, história. claro. Bastante soundtracks super reconhecidos. Tu às vezes consegues ouvir um pequeno som, né? E um pequeno clipe de 2 segundos e estás noutro mundo logo, percebes? Lembras-te? Exatamente. Exatamente. E eu acho que o engraçado dos sons é mesmo quando não dás por eles, é porque está tudo on point. Portanto, esperemos que no domingo ninguém repare no som. Não por falta dele, mas porque realmente está demasiado bem feito. Acho que a última pergunta que tenho para ti que se calhar vai ser um bocado redundante, até pode ser que digas algo muito semelhante. Seria o que é que tens já a aconselhar a um gamer, não é? Uma pessoa que vai estar aqui 48 horas pronta para desenvolver um videojogo, que conselhos é que lhe dás? Eh, Primeira coisa, divirtam-se a fazer o que estão a fazer, sejam criativos e aproveitem o momento para, para a criatividade e para se divertirem um bocado. Que acho que aqui é o ponto principal. Sem dúvida, malta. Aproveitem estes próximos estas próximas 48 horas para se divertirem, para tentarem comunicar com o resto da malta, para tentarem conhecer outros gamers, como o João disse, para se divertirem acima de tudo. E João, voltámos-nos a ver então no domingo, para teres o mal da fita, para estás a fazer a vida difícil aos participantes todos. Divirtam-se até domingo, depois acabou. Exatamente, tem que se divertir até às 2 da tarde domingo, porque depois, meus amigos, os júris vão arrasar com vocês. Não, estamos a brincar, mas pronto. Estamos de volta então no domingo com o João, às 2 da tarde para avaliar os jogos e depois das avaliações o João, juntamente com a malta da Ground Control e um convidado extra, vamos dizer assim, o Ricardo Mota, que também as caras ativas na comunidade e na Mad Game Jam já conhecem, que ele também já foi nosso jurado. Eles vão estar os três à conversa após as avaliações, a falar um bocadinho sobre todo este nosso mundo dos jogos, ok? Obrigado e até domingo. Até já. Yeah.
Bem-vindos de volta a todos, malta. Estamos agora aqui com o terceiro jurado entrevistado, que é o grande Gustavo Carneiro, o mito, a lenda. O Gustavo, que é um júri peculiar nesta Game Jam, porque é daqueles, como já tivemos ano passado, temos outra vez este ano, um júri que já foi participante e agora está do outro lado da mesa, né? Naquela sala 102, a mítica sala das apresentações. Esteve de um lado, agora vai estar do outro, não na sala, no Discord, no caso, a avaliar os jogos, né? Mas conta-nos um bocadinho, Gustavo, como é que tu passas de um lado para o outro, como é que fazes esse percurso e o que é que estás a fazer hoje em dia? Ora, antes de mais, cumprimentar aqui todos os nossos participantes. Eu não digo boa noite nem bom dia porque não sei a que horas é que vais perguntar a ver isto, portanto. Exatamente. Mas espero que sejam todos a divertir e que saiam daí uns jogos fixes. Contando agora um bocadinho do meu percurso, eu desde muito novo que como todos os miúdos hoje em dia, jogava muito, não é? Eu gosto muito de jogos, obviamente como jogador e como gamer. E tinha outro lado que eu sempre vivi no campo, sempre vivi, digamos, muito próximo da natureza. Portanto, tinha uma paixão muito forte pela natureza e sempre disse que queria ser biólogo, que eu adorava animais e então, provavelmente até o 12º ano eu sempre disse a toda a gente que eu ia ser biólogo e ia estudar animais. E depois apercebi-me que essa paixão toda pelos animais e pela natureza, que ainda existe, veio por causa dos vídeos, por causa das fotografias que se viam nas revistas e que se via na televisão, na vida selvagem. E portanto comecei-me a perceber que de facto era essas imagens que me faziam vibrar com a natureza. E daí comecei a fazer fotografia e ainda pratico muito fotografia de natureza. É o teu hobbyzinho. Infelizmente menos um bocadinho, é o meu hobby. Infelizmente menos um bocadinho por causa do trabalho, obviamente, mas sempre gostei muito. E quando chegou a altura, no 12º ano, de escolher o meu percurso académico, eu percebi que queria algo que relacionasse duas coisas que eu adorava, que era, obviamente, fotografia, para poder continuar a fazer fotografia, especialmente de natureza, e jogos, porque como qualquer adolescente, qualquer miúdo gosta de jogos. Exato. E eu sempre tive muita curiosidade em perceber como é que se faziam. E portanto, quando eu comecei os meus estudos universitários, que foi precisamente na ESMAD, eu tive a oportunidade que ingressei em multimédia, tive a oportunidade de juntar essas duas paixões. Portanto, estudar multimédia deu uma vantagem muito grande depois na minha vida profissional, que foi permitir experimentar muitas coisas dentro da área da multimédia. Estamos a falar de vídeo, fotografia, design gráfico, web design, programação, edição de imagem. Portanto, multimédia, não é? Multimédia, literalmente. E obviamente também desenvolvimento de jogos, pelo menos partes que estavam dentro da área, porque os jogos obviamente são áreas muito é uma área muito abrangente, envolve muitas valências. E portanto eu ao longo do curso fui percebendo que realmente o que eu gostava de fazer, e apesar de não saber como, não é? Era fazer jogos, e gostava de experimentar fazer jogos. E precisamente essa oportunidade veio quando apareceu a Mad Game Jam. Foi perfeito, foi a minha primeira Game Jam, foi perfeito porque era logo ali na ESMAD. A primeira edição eu não participei porque provavelmente qualquer problema com o curso ou projetos ou o que foi, mas na segunda edição que melhorou muito e até os prémios melhoraram e houve mais gente a participar. Portanto, parabéns para isso, porque a Game Jam tem vindo a subir a parada todos os anos, o que é ótimo. Portanto, foi uma oportunidade excelente para fazer jogos, porque foi a primeira vez que, apesar de eu dizer eu quero fazer jogos e gostava de fazer jogos, mas nunca tinha de facto feito um. E portanto foi essa Game Jam que me deu o kickstart de participar num jogo, apesar de ser um curto espaço de tempo, obviamente, participar com uma equipa, fazer um jogo, dividir tarefas e começar um projeto do início ao fim, ainda que pequeno, e foi aí que eu comecei realmente a perceber o que é que era preciso para fazer um jogo e fazê-lo de facto. E foi isso até que também deu a ideia depois de fazer um jogo para o projeto final de curso e que depois me garantiu um emprego no final. Portanto,
tudo foi encaminhado graças a essa Game Jam. E portanto até é engraçado que eu agora esteja deste lado como júri. Exato. Isto era aqui a conversar contigo. Muito fixe. Que já foste, que, para quem não sabe, o Hugo aqui já foi meu colega de faculdade e já foi meu aluno quando eu comecei a dar aulas na faculdade. Portanto... É verdade. Portanto, é o tal percurso. O rapaz foi aluno, depois passou para o outro lado da sala, foi professor, agora passa também para o outro lado da mesa da Game Jam e é jurado, né? E está bem encaminhado. Pronto, lá está. Conta-nos aqui então um bocadinho agora, depois daquele salto que deste da universidade, né? Foste para a vida, para o mundo profissional. Conta-nos um bocadinho dessa parte do mundo profissional. Muito bem. Eu tive um percurso, e tenho estado a ter um percurso, não digo privilegiado, porque eu tenho perfeita noção de que trabalhei para chegar até aqui e continuo a trabalhar, e desde que esteja a aprender estou feliz, e desde que esteja a trabalhar numa coisa que gosto também. Mas o meu projeto final de curso foi um jogo, como já disse há bocado, e foi isso que me garantiu o emprego. Portanto, eu tive a oportunidade de ter fazer a minha defesa pública com um júri convidado que foi o Rui Quedes, que é o fundador da Ground Control Studios, que é um estúdio de desenvolvimento de jogos independente do Porto. E que são nossos patrocinadores, atenção. A Ground Control está a patrocinar exatamente a Mad Game Jam este ano também. Exatamente. Portanto, uma equipa pequena, mas que com muito bons projetos, com muito boas pessoas, e que me deu a oportunidade de trabalhar com eles mal eu saí do curso. Nem tiveste umas fériasinhas de verão. Exato, por acaso tive, eu até estava muito nervoso depois eu estava farto de chatear o Rui por e-mail a dizer, olha, ainda como é que é, quando é que eu começo e como é que é com isso, porque ele depois estava de férias, não, obviamente, claro. Quer dizer, ele não estava de férias se calhar, mas eu estava e tinha tempo para chatear com essas coisas, e ele lá ocupado a trabalhar a dizer, porra, este miúdo, chato como o caralho, está sempre aqui a chatear. Mas portanto, eu quando comecei tive a oportunidade também de pôr em prática muitas das valências que eu aprendi em multimédia. Portanto, éramos uma equipa mais pequena, como acontece muito em Portugal de uma forma geral, que a maior parte dos estúdios e das equipas que se formam são equipas independentes, portanto, que se financiam muitas vezes com outros projetos, como funciona a Ground Control de uma forma geral e muitas outras, obviamente, para financiarem os seus jogos. E o facto de sermos uma equipa pequena fez com que eu tivesse que adotar muitas responsabilidades do ponto de vista de desenvolvimento. Portanto, eu sempre tive ao longo do curso de multimédia, fui-me apaixonando cada vez mais pela parte de design de interfaces, tanto de realização de conceptualização e design de menus, de toda a interface do utilizador que um jogador, que um utilizador interage quando está a jogar, conhecido como UI, não é? User Interface em inglês. E foi-me percebendo que cada vez mais que era isso que eu queria aprender mais, que eu queria especializar. E a Ground Control deu-me essa oportunidade de trabalhar nisso com mais afinco. Mas o facto de sermos uma equipa pequena fez com que eu tivesse de ser responsável pelo design, pela concepção, pela implementação no motor de jogo e até pela programação. Portanto, eu fazia o processo completo. Isso obviamente que me fez crescer muito em termos de competências. Trabalhamos nos mais diversos projetos para as mais diversas plataformas, jogos, aplicações mobile, tanto de realidade aumentada, realidade virtual, jogos para a Steam, para Mac, para PC, para a Switch. Portanto, eu tive a oportunidade de trabalhar em imensos projetos, trabalhar um bocadinho com Unreal, com Unity, e portanto foi um processo muito enriquecedor. Finalmente, em julho, verão do ano passado, achei que estava na altura do meu percurso de dar um salto. Ingressei na Saber Interactive, aqui no Porto, portanto uma empresa com dimensões diferentes, também ela de jogos. Quem está ligado, de certeza quem está ligado e quem gosta de jogos, com certeza conhece a empresa. E portanto, com uma dimensão diferente, uma escala diferente, mais gente que está a crescer imenso, especificamente aqui em Portugal, com projetos muito ambiciosos e que obviamente
tem um registro completamente diferente de uma empresa indie, mas que era uma coisa que eu sempre quis experimentar. Eu não sabia, lá está, foi tal como fazer jogos, eu não sabia se ia gostar, mas gostava de experimentar, trabalhar nos jogos, perceber como é que é. E devo dizer até que estou a adorar. Muito trabalho, muita dedicação, mas é extremamente, como é que se diz, até gratificante. Exatamente. E portanto, o facto de eu estar a trabalhar numa empresa tão especializada, com muito mais gente, fez com que eu tivesse precisamente que me dedicar e especializar apenas numa área, que neste caso foi obviamente a UI, e que é precisamente isso que eu quero fazer e sinto que estou a aprender imenso. E neste momento é a única coisa que eu faço, apenas a parte do design e implementação. Há alguém que trata da programação, e portanto eu só me dedico 100% à UI. E de facto é um registro completamente diferente, mas que, como profissionais e dentro especificamente da área de desenvolvimento de jogos de grande investimento e dessa envergadura, é exatamente isso que as empresas pretendem, e é exatamente isso que nós, como profissionais e como candidatos, se queremos ter um lugar nessas empresas, devemos compreender e ambicionar. Obviamente que até pessoas desta Game Jam, de certeza que gente que quer ingressar na indústria quer fazer mais coisas e quer experimentar, se calhar uma equipa indie de menores dimensões é mais indicada, porque permite, tal como aconteceu a mim, permite precisamente essa quase Swiss Army Knife, não é? O homem dos 7 ofícios, porque normalmente com equipas mais reduzidas dá espaço a que eu possa desenvolver várias tarefas e melhorar como profissional em todas elas, num registro diferente, obviamente. Claro. Olha, acho. Não, está uma pergunta completa e uma resposta muito completa também. Olha, e agora pergunto a ti, tu que depois da Mad Game Jam, e eu participei também a teu lado e tudo mais em outras Game Jams, né? Portanto já foste assíduo membro do Game Jams. Explica-nos um bocado qual é que tu achas que é a verdadeira importância de uma Game Jam no contexto, na indústria e nesta comunidade de desenvolvedores? As Game Jams têm eu acho um lado muito bom, que é a parte da exploração de ideias. Portanto, eu por acaso já não me lembro onde é que eu ouvi isto, mas acho que já ouvi até várias vezes que não se deve utilizar uma Game Jam e os jogos que resultam numa Game Jam como uma... Já não lembro quem disse isto, portanto, não sou eu que não veio da minha cabeça, mas eu ouvi isto em algum lado, que não se deviam usar as ideias de uma Game Jam e tomar como certas para depois se desenvolver a fundo para fazerem jogos e para se fazer dinheiro com eles e para se lançar esses jogos. Eu sinceramente não tenho bem a certeza se é assim ou não, mas o que é certo é que as Game Jams, pelo seu formato, são ótimas ferramentas para se desenvolver ideias de uma forma geral, ou explorar a criatividade enquanto criadores de jogos, enquanto game designers, para quem eu quero ser, explorar novos tipos de abordagens ao desenvolvimento de jogos, prototipar, que é uma parte muito importante na parte de jogos. Portanto, ninguém está à espera que um jogo de uma Game Jam seja a coisa mais incrível do mundo, seja final, quer em termos de arte, quer em termos de implementação, porque não há tempo. Portanto, nenhum jogo de produção tem tempos tão curtos de implementação, obviamente, mas é um ótimo sítio para explorar novas metodologias, tenho este shader que quero experimentar, um efeito todo marado que eu ando aqui a fazer em casa, porque não experimentar, porque não desenvolver, aproveitar esse dia para fazer algo fora da caixa, que não necessariamente eu possa pegar nessa ideia, transformá-la exatamente como ela é num jogo, mas posso aproveitar partes que esta game já me deu a oportunidade de explorar. É um projeto porque isso é uma das coisas até que eu às vezes, e de certeza que há mais gente que teve esse problema, é um problema, quase um osso do ofício, que é, eu tenho uma ideia muito fixe para um projeto, nunca tenho tempo para concretizar, nunca tenho tempo para começar. Ali na gaveta, né? Ou então começa e depois vai para a gaveta porque há outra coisa que surge. E uma Game Jam é aquele tempo, são aquelas 48 horas ou o que for, que eu estou ali
100% dedicado àquilo, não tenho horas, mas ou seja, estou completamente livre para fazer o que eu quiser, implementar da forma como eu quiser. E isso é extraordinário do ponto de vista, para um criativo, como a malta que faz jogos, como desenvolvedores e como desenvolvedores, eu não sei se existe. E é um espaço fantástico precisamente para isso. É explorar ideias, prototipar, fazer o que nós quisermos absolutamente, porque nunca se sabe o que é que vai sair daqui e obviamente que todos os dias aprendemos com isto. E o facto de termos, obviamente que agora em pandemia é um bocadinho diferente, mas o facto de numa situação, digamos, normal, nós estarmos à volta de 40, 50, 60 pessoas a fazer jogos, a aprender com eles, a conviver com eles, isso obviamente vai ser muito enriquecedor. Claro. É quase a mesma coisa do que termos uma equipa, lá está, num estúdio grande, toda a gente partilhar ideias, mas neste caso cada um está a fazer o seu jogo, cada um tem o seu contributo a dar na mesma área, porque temos equipas que estão a fazer a mesma coisa que nós com o mesmo tema, e portanto só temos coisas boas a tirar disso e a crescer com isso. Claro, e é como tu estavas a referir há pouco sobre a tal temática de se devemos ou não usar a ideia de uma Game Jam para o futuro, né? Se queremos levá-la a cabo, se queremos tudo mais. Isso realmente é uma questão que eu acho muito interessante e acho que cabe muito a cada um, né? Decidir isso, mas acho que sem dúvida, pelo menos para experimentar uma ideia e que se for de certa forma bem sucedida e se perceber que é algo que funciona, podemos pegar naquela esmeraldazinha e começar a poli-la, quem sabe, Claro, para um jogo mobile, quem sabe, para uma mecânica futura de um grande ou médio jogo para PC ou para uma console. Curiosamente, desculpa interromper-te, curiosamente, eu até ouvia, eu continuo sem saber onde é que eu fui buscar isso, eu lembro que li isso em qualquer lado. Sim, também já li alguns, sim. Mas de facto não deixa de haver exemplos em que precisamente isso aconteceu, não é? O Super Hot, por exemplo, foi uma ideia, foi um protótipozinho que saiu de uma Game Jam e obviamente eles continuaram a desenvolver aquilo e tornou-se o jogo que tornou, portanto às vezes basta um bocadinho, obviamente que não podemos considerar isso como certo, não é? Nem todas as ideias vão ser, mesmo que ganhem uma Game Jam. Eu nunca ganhei uma Game Jam, mas são, lá está, às vezes nós não precisamos de pegar no todo do produto que resulta de uma Game Jam, às vezes basta retirar partes e aquilo que aprendemos com uma determinada mecânica que implementamos, uma determinada, no meu caso, um determinado menu, tipo de animação, o que for, que resulta muito bem e que nós já é algo que podemos guardar para nós, para a nossa caixinha de ferramentas e usar depois no futuro. Exato, concordo plenamente com essa afirmação. Olha, e pronto, tu és um jurado, lá está, foste contactado mais pela tua vertente artística, porque sabíamos que trabalhavas mais diretamente na interface de jogos e tudo mais, e a tua avaliação vai recair mais realmente sobre essa parte, ou seja, tu vais ser a pessoa que vai ter mais peso na nota nessa vertente da arte, vamos dizer assim, né? E tu, quando estiveres a avaliar, quando estiverem a apresentar os jogos a ti e aos restantes jurados, o que é que tu estás à procura de ver num jogo de Game Jam, né? Nunca esquecendo que é uma Game Jam, correto lá? O que é que estás à procura de ver nas apresentações dos participantes? Eu estou à espera de ver coisas fora da caixa. Eu sei que isto em tudo que é concurso, há sempre gente a dizer isto, mas a verdade é que, e tal como eu disse há bocado, não é? Estas Game Jams é precisamente para atirar ideias, para experimentar coisas novas. Já se viu que aliás, o mercado de jogos está de alguma forma saturado de muitos jogos sobre a mesma coisa, de muitos jogos parecidos. E às vezes, até como jogadores, não é? Nós sentimos isso, apesar de, obviamente, que há tipos de jogadores que só gostam de um determinado tipo de jogos, há jogadores que só gostam de jogos de futebol, há jogadores que só gostam de jogos de role-playing, há outros que só gostam de jogos de tiros, não é? Os first-person shooters. Depende muito do tipo de jogador, mas o que é verdade é que sempre que há assim um jogo que sai, que tem qualquer coisa única, qualquer coisa diferente, há ali um clique que faz com que ele tenha muito sucesso e faz com que toda a gente goste daquele jogo por esse motivo. Destaque, não é? Exatamente, como é o caso do Super Hot, por exemplo. E dou esse exemplo com alguma intensidade porque resultou precisamente de uma Game Jam.
mas em termos criativos, em termos artísticos, sendo aquilo que eu vou avaliar com mais assertividade, digamos, e com mais importância, eu diria que é precisamente isso, é que os nossos concorrentes deixem as suas ideias fluir, deixem as ideias mais malucas que têm, por mais fora da caixa que pareçam fluir, que as implementem, porque é para isso que as Game Jams servem e é isso que vou estar à procura. Não, olha, é um conselho muito bom, que ainda ninguém o deu, dos já entrevistados, no caso, e falta só apenas um entrevistar e vamos ver qual é o conselho dele. Para já tenho 3 conselhos diferentes, o que é agradável. Ainda não tenho um único que eu quero ouvir mesmo, e estou à espera, não vou revelá-lo só eu na apresentação, se mais ninguém o disser. Mas pronto, vamos vendo. E agora, pronto, acho que falta-me perguntar realmente, ou seja, eu acho que na verdade tu acabaste por responder à última questão também, que era, a questão era precisamente o que é que estás à procura quando fosses avaliar um jogo e depois o que é que conselhos darias, né, aos participantes. E eu não sei se queres aproveitar isto para dar uma resposta diferente ou se queres manter apenas realmente de deixar as ideias andar, porque honestamente serve muito bem para as 2 respostas, a verdade é mesmo essa, né? Eu acho que qual é a pergunta? O conselho? Sim, um conselho que darias aos participantes da Mega Jam. Para ser um bocadinho diferente, aproveitem, desfrutem, apesar de ser agora, lá está, ser online, ser em contexto de pandemia, aproveitem este tempinho para pensarem no processo de desenvolvimento de jogos. Para ser diferente, porque obviamente que as ideias malucas devem experimentá-las todas nas Game Jams, mas já agora, uma parte muito importante de fazer jogos, e para a malta que, obviamente, deve haver malta que só se quer divertir e fazer qualquer coisa, mas para aqueles que realmente se interessam por jogos e querem fazer disto vida e seguir isto mais para a frente, se é que já não o fazem. Já há alguns quantos. Pois, exato. Mas que é para aproveitarem para seguirem o processo e tentarem pensar o processo de desenvolvimento do jogo como um todo e tentarem planear, ou seja, seguir o processo mais ou menos direitinho de design do jogo, portanto, fazer um conceito, trabalhar esse conceito, obviamente num curto espaço de tempo, mas também é um exercício, não é? Claro. Criarem o conceito, estabelecerem as regras, mecânicas, porque é que essas mecânicas são importantes, qual é o sentido de as terem num jogo, e fazerem esse exercício de planear o jogo do início ao fim, implementarem, ver e depois no fim verem o que é que correu bem, o que é que correu mal, e obviamente aprenderem com isso e tornarem-se melhores profissionais, e mesmo que só se queiram divertir, isso é sempre um bom exercício, porque se gostam de Game Jams e na próxima Game Jam que fizerem, já vão ter esse processo mais limado e portanto vai começar a correr melhor e com certeza que também vão tirar frutos disso no resultado das vossas Game Jams. Eu não fiz isso nas primeiras Game Jams que nas primeiras muita gente erra, não é? Exato, foi um bocado caótico. Portanto, mas é para isso que servem, é para aprender mesmo, não é? Exatamente. Portanto, pronto, malta, ouviram tudo aqui do nosso caro júri Gustavo. Gustavo, muito obrigado por seres um dos júris da Mad Game Jam e obrigado por estares aqui hoje a fazer comigo esta pequena conversa. Malta, não percam, falta apenas um júri, daqui a nada já o vão ver e... Gustavo, voltámos a ver no domingo, não é? Frente a frente com os participantes, para seres o mau da fita, o polícia mauzinho, se calhar, e decidires, conjuntamente com os outros 3 jurados, quem é o grande vencedor da Mad Game Jam da sua 5ª edição do ano 2021. Obrigado, até já. Até já.
malta, pela última vez vamos entrevistar aqui aquele que é o último dos 4 júris da Mad Game Jam. Connosco temos o Rui Rodrigues, mais uma vez, o último a ser entrevistado dos 4 júris. Rui, conta-nos aqui um bocado o teu percurso, de onde é que tu vens desta área tecnológica e tudo mais. Fala-nos um pouco sobre ti, nesse aspecto. Boa tarde a todos. Eu sou professor na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e estou ligado desde o início do meu percurso, primeiro à computação gráfica e depois à área de interação e a seguir os jogos. Portanto, desde 2009 que estou envolvido nas unidades curriculares de desenvolvimento de jogos, desenho e desenvolvimento de jogos na FEUP, ligadas tanto ao mestrado integrado em Engenharia Informática e Computação como ao mestrado em Multimédia. E tenho estado envolvido nessa área por esse meio e vou estando também envolvido em algumas Game Jams, organizamos também algumas, volta e meia, e portanto uma das nossas unidades curriculares inclusive é quase uma Game Jam ao longo de um semestre, ou de meio tipo um semestre, projeto final, né? em que temos colaboração não só de developers, mas também de designers, de modeladores e sound designers. Por isso é uma área que estou ativo. Muito bem, muito bem. E diz-me aqui um bocado, o que é que te inspirou, se calhar mais enquanto miúdo, o que é que te inspirou a entrar nesta área da tecnologia, se calhar depois a cair para os jogos e tudo mais? Há um lugar comum para as pessoas da minha idade, que é o Spectrum. Sim. Foi definitivamente o ponto de entrada nestas coisas, mas com isto já estou a revelar parte da minha idade. Foi mas por aí, tanto a atração pela parte da tecnologia como pela parte dos jogos. Muito bem, Rui. E diz-me uma coisa, já, lá está, como disseste, já não és novo nas Game Jam, já conheces o conceito, já juraste algumas, provavelmente já participaste, mas na forma, também como organizador, ou já ajudaste a organizar, não sei, que eu pessoalmente conheço, já fui a várias Game Jams também na FEUP, como Certo. participante, inclusive, e diz-me uma coisa, qual é que achas que é a importância de uma Game Jam aqui nesta indústria, que é ainda tão verdinha cá no nosso país? Há muitas coisas interessantes nas Game Jams. Uma delas é motivar a comunidade e envolver a comunidade. E em particular estabelecer as ligações entre as várias áreas e as várias disciplinas que estão envolvidas no desenho e no desenvolvimento de jogos. E essa é uma das questões principais, as pessoas ficarem expostas a outras formas de trabalhar, outras formas de pensar os problemas, e isso trabalha não só as suas capacidades intelectuais, mas também sociais e cognitivas, não é? E mais do que isso, ou tanto como isso, a diversão e o aplicar uma série de conhecimentos a esta área de jogos. Claro. E fazer coisas em que as pessoas se divertem-se, aprendem e exercitam capacidades. Que é a grande importância, acima de tudo, é que as pessoas tirem estas 48 horas que se seguem, né, agora, para se divertirem um pouco neste fim de semana, nesta altura pandémica que é tão chata, não é? E diz-me uma coisa, também enquanto júri, lá está, já fizeste isto mais que uma vez, o que é que tu estás à procura, o que é que tu normalmente gostas mais de ver num jogo quando estás a avaliá-lo? Um ponto importante é ver uma abordagem fora da caixa, ou seja, ver outro platformer ou outro shooter não é difícil, não é? Alguém pegar num tema e fazer um platformer ou um shooter com algum elemento associado ao tema, mas mais do que isso é ver ideias diferentes a nível das mecânicas, a nível do tipo de desafios que podem ser gerados pelo jogo. E o outro é o elemento de humor. Acho que é ótimo quando um jogo consegue explorar o humor, seja para transmitir uma história, seja para criar pontos de tensão e relaxamento, ou de relaxamento depois de pontos de tensão.
E principalmente a nível de surpresa do jogador. Esse é um ponto que também não digo que seja à procura, não é? Um jogo pode ser bom sem explorar Claro. a grande nível essa vertente, mas quando é bem usado é algo que eu acho bastante interessante. Malta, jogos engraçados, então, e tem mais pontinhos do Júri Rui. E por último, queria-te perguntar, a pergunta que também fiz a todos os outros, que é: que conselho darias aos Jammers, né, da Mad Game Jam? Ouvirem-se uns aos outros dentro da equipa. Ok. Esse é muitas vezes um desafio, principalmente quando juntamos developers com modeladores, com artistas gráficos e sound designers. Têm perspectivas diferentes. Claro. E eu acho que muitas delas às vezes são encaradas como opostas, quando devem ser encaradas como complementares ou alternativas. Sem dúvida. Portanto, acho que o sucesso de um projeto nesta área é conseguir combinar o melhor das várias perspectivas, em vez de tentar forçar uma delas e obrigar as outras a seguir, porque depois, até a nível de motivação, isso tem um impacto grande e que se mostra no resultado final. Sem dúvida, Rui, olha, concordo plenamente com isso. Consegui de alguma forma juntar 4 júris que me deram 4 conselhos diferentes, o que para mim é muito significativo, e eu tinha prometido, e disse isto nas outras entrevistas, tinha prometido que na última, se ninguém dissesse o conselho que eu imagino, que ia dizê-lo eu. Portanto, o meu conselho para vocês, malta, é acima de tudo dormir. Durmam, não é? Portanto, quando tiverem a chegar à noitinha, para não se arrebentarem todos no dia a seguir, para não estarem ali de manhã e de tarde com 24 horas nas costas e tudo mais, malta, durmam, divirtam-se e façam coisa com felicidade e com energia saudável, vamos dizer assim, não é? Concordas com isto também, Rui? Achas que as pessoas devem dormir? Energia positiva. Energia positiva, que muitas vezes as pessoas acabam por ficar ali as 48 horas seguidas acordados. Eu já fiz isso e eu não me orgulho de nada de fazer isso para uma Game Jam, e não é de todo a coisa ideal a se fazer. E genericamente é mais... Temos mais sorte quando paramos um bocado, descansamos, depois de estar não sei quanto tempo à volta de um problema que não conseguimos resolver, e quando voltamos a ele temos uma nova perspectiva e se calhar resolvemos em 5 minutos. Portanto, Mais vale pararmos um bocadinho para nos mantermos sempre a 100% quando estamos ativos, do que passar o dia todo em queda e chegarmos ali a um ponto que estamos sempre na corda bamba, já nem estamos com cabeça nem com pachorra para trabalhar. Queremos dormir, mas queremos acabar o projeto. Então, pronto, acaba por não ser benéfico a longo termo. Confiem em quem já participa, o pai em 10 ou mais Game Jams, e já organiza outras tantas também. E pronto, Rui, acho que estamos conversados. Voltámos-nos a ver então no domingo para seres o mal da fita, ou não, que se os jogos forem engraçados tu vais dar mais pontinhos, não é? Pronto, Rui, era tudo. Muito obrigado e até domingo. Obrigado pelo convite. Até domingo. Domingo.